A imigração, como vemos e como vemos acompanhando nos últimos tempos em Portugal e na Europa como um todo, é um dos principais temas de debate político no país e no continente. Em janeiro do ano que vem, e aí vale lembrar, os portugueses vão às urnas para eleger um novo presidente que lá tem funções muito específicas. Tem funções diferentes das do presidente no Brasil, já que há em Portugal também a figura do primeiro-ministro, chefe de governo, mas o presidente, como vimos há pouco, tem poderes também, inclusive, para sancionar ou vetar legislações. E o Globo News Internacional tem o prazer hoje de receber um candidato à presidência de Portugal. Candidato, aliás, que surpreendeu muitos analistas pelo sucesso ao ter o nome inscrito ali nas listas de possíveis pretendentes à sucessão de Marcelo Rebelo de Sousa. Estou aqui conosco com o almirante Gouveia e Melo. Muito obrigado, almirante, pela sua presença conosco. Muito obrigado, boa noite. E aí, queria começar, é quase que pelo final da conversa, mas acaba sendo o início, a questão da imigração. O senhor mesmo, corrija-me se eu estiver enganado, mas nasce em Moçambique e depois, claro, faz a sua formação toda e como um cidadão português de Moçambique. Chegou a morar no Brasil nos anos 70, ainda jovem, há alguns anos estudando em São Paulo, portanto sabe o que é também a vida de um imigrante fora do seu país e deve acompanhar com atenção esse debate. Como viu a aprovação desse projeto do qual falamos e essa questão hoje em Portugal, o seu peso na eleição a qual o senhor é candidato? Bem, os partidos de extrema-direita, principalmente o Chega, utilizou o problema da imigração para, de alguma forma, jogar com as emoções e os medos da população portuguesa para aumentar a sua representação dentro da população. Os outros partidos acabaram por seguir uma política para tentar esvaziar essa mudança da população para a direita, para a extrema-direita, tentaram fazer uma política que eu diria de apaziguamento, aproximando-se de alguma forma dessas ideias de controle migratório, que eram as ideias que mais preocupavam os portugueses. Na realidade, o que se passa, houve um período de um descontrole muito grande, sem regulação praticamente, da entrada de imigrantes, o que fez com que a população portuguesa aumentasse quase 15% em poucos anos, fazendo uma grande pressão sobre os serviços públicos, sobre a própria população, as casas, e em alguns casos criando alguns guetos que naturalmente criaram uma crispação na sociedade portuguesa que aceitou nesse curto espaço de tempo um conjunto muito elevado de imigrantes. No entanto, se olharmos para o mundo e para a história do mundo, os movimentos migratórios sempre existiram. De facto, nós temos que ter cuidado, enquanto país, eu estou a falar de Portugal, de não envelhecermos sozinhos, porque o nosso país está com uma pirâmide etária invertida e temos um problema de sustentação da nossa própria sociedade. Os nossos cálculos dizem que até 2100, se não contássemos com a entrada de imigrantes, a nossa população reduzia-se neste momento de 11 milhões e meio para cerca de 6 milhões, criando problemas de sustentação à própria economia. Por isso, o que eu acho que vai acontecer, no meio desta pressão da extrema-direita e, de alguma forma, também de uma reação da população como um todo, é encontrar um sistema de equilíbrio que, por um lado, olhe para a imigração não como uma ameaça, mas como uma oportunidade e como um motor para o desenvolvimento económico, desenvolvimento esse que vai permitir depois a sustentação da própria segurança social e de uma sociedade que, sem essa imigração, fica irremediavelmente condenada a uma pirâmide etária invertida que vai afetar fortemente a economia. Almirante, alguns dos nossos assinantes podem estar se perguntando por que um candidato à presidência em Portugal está no Brasil em outubro, pensando que a eleição se aproxima. Então, o que pode parecer uma contradição em termos é que durante muitas décadas, muito tempo, Portugal foi um grande exportador, inclusive de mão de obra. Há comunidades portuguesas muito importantes aqui no Brasil, sem dúvida alguma, mas também na Austrália, também na África do Sul, em países europeus, na Suíça, França, entre outros, né? Qual a importância desse eleitorado hoje e como equilibrar isso que para muita gente pode parecer uma contradição? Ele está querendo voto de imigrantes num país, no momento que está discutindo restringir a presença de imigrantes também.
O voto de toda a comunidade portuguesa que está imigrada, por ser um voto em que é exigida a presença física no consulado, por exemplo, no Brasil significava que muita gente tinha que voar para exercer esse voto, é um voto que em termos numéricos não é muito significativo. Nós temos cerca de 3 milhões de portugueses ou descendentes de portugueses ou com nacionalidade portuguesa espalhados pelo mundo. Com direito a voto. Com direito a voto e, na realidade, votam nas eleições presidenciais, nas últimas eleições, menos de 30 mil. Portanto, não tem um significado em termos do que é a vitória ou a derrota nas eleições presidenciais. Mas eu não estou cá para capturar esses votos. Eu estou cá a estabelecer pontos para o futuro, acreditando que poderei ser, se os portugueses me derem essa confiança, o próximo Presidente da República. A vinda ao Brasil tem a ver com contactos com a comunidade luso-brasileira e com contactos com alguns políticos brasileiros, que eu não vou agora dizer quem são, mas que tenho todo o gosto em estabelecer, preparando o que podem ser relações no futuro. Porquê? Porque eu acho que Portugal, o Brasil, Angola, os países de língua portuguesa à volta do Atlântico, têm que criar uma grande união que permita operarem enquanto intermediários económicos das suas regiões com vantagem para todos os países. Portugal na região europeia, o Brasil no mercado no Mercosul ou no mercado sul-americano, Angola e outros países que falam português em África. E repara o seguinte, todos os continentes estão a entrar em inverno demográfico. Só há um continente que não tem um inverno demográfico. Esse continente é a África. Nos próximos 15 anos, calcula-se que a população africana vai duplicar. A economia são pessoas. Hoje, quando nós falamos da região Indo-Pacífico, enquanto uma região economicamente importante, porque tem só a China e a Índia, são 2,7 mil milhões de habitantes, nós daqui a 50 anos, na costa ocidental africana, só na costa ocidental africana vamos ter 2 mil milhões de habitantes. O que é que isso significa? Uma grande oportunidade e a Europa, os Estados Unidos, a América do Sul, se não olharem para a África como um potencial de desenvolvimento muito grande, unindo o Atlântico Norte e o Atlântico Sul numa economia à volta do Atlântico, não estão a fazer e não estão a perspectivar um bom futuro para estas regiões todas. Almirante, tivemos no Brasil recentemente uma tentativa de golpe de Estado que foi desmantelada, foi desbaratada e que era encabeçada em boa medida pelo que concluíram as investigações, o processo, o devido processo legal que foi levado adiante aí. Saudosistas da ditadura militar implementada aqui no Brasil, com o golpe de 1964, gente que gostaria de ver os militares, inclusive, à frente da justiça eleitoral, de pastas importantes, de um novo gabinete provisório a ser formado. O senhor tem formação militar, o senhor aparece como Almirante Gouveia Melo, o candidato. Como reassegurar aos portugueses e aos seus futuros parceiros, eventualmente, numa possível vitória lá na frente, de que o senhor, de fato, reza pela cartilha democrática e não é um militar saudosista de uma presença maior da caserna na política? Isso é uma boa pergunta. Para já, pela minha formação democrática, e os militares portugueses são muito diferentes depois de 25 de Abril, afastaram-se da política, são verdadeiramente apolíticos e não querem interferir na política. O setor militar ou a sociedade militar não quer intervir na política. Portanto, eu não sou um militar no ativo que vou sair ou que vou fazer parte de uma cartilha, como diz, de militares que querem intervir na política. Não, eu acabei a minha carreira militar e voltei a adquirir a minha cidadania enquanto militar na reserva. E concorro enquanto cidadão, não concorro enquanto militar pertencente a forças militares que querem, de alguma forma, entrar na política. E deixe-me dizer que até ao 25 de Abril e depois ainda, todos os militares que entraram na política entraram em resultado de um golpe militar ou de um processo resultando de uma revolução, que foi a Revolução de 74, em que, na primeira eleição, praticamente só haviam militares que resultaram e, portanto, o primeiro presidente eleito
foi o general Ramalhianes, que, quando foi eleito, era um militar no ativo, era o chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas e presidia ao Conselho da Revolução. Neste caso, eu não sou nada disto. Eu sou um civil que fui militar e o que a lei portuguesa diz é que quando nós nos reformamos, saímos da nossa atividade militar, somos um civil com todos os direitos de cidadania. Portanto, eu estou só a exercer a minha cidadania. E até considero, de alguma forma, que o facto de eu poder concorrer enquanto cidadão é um exemplo de maturidade da nossa democracia. Nós ficámos com alguns complexos do período após o 25 de Abril, como sabe, de 74 a 75 houve um movimento muito confuso de militares envolverem-se na política e depois fomos libertando a política para a política, para a sociedade civil, e nós ainda não nos curávamos verdadeiramente de complexos desse período. Eu sou o primeiro militar que, saindo da atividade militar, sou um civil a exercer os meus direitos de cidadania. Portanto, sou um democrata, um verdadeiro democrata, e, aliás, a minha candidatura surge ao centro político quase, ou de alguma forma, como alternativa a alguma deriva pós-extremos de outros candidatos que, mais populistas, tentam agarrar na população que não está satisfeita com os políticos e levá-las para um dos extremos políticos. Eu, pelo contrário, tento trazer essa população com as minhas propostas ao centro, que é a zona mais equilibrada da política. Então, o senhor, com esse depoimento, acaba também desfazendo algumas suspeitas que algumas pessoas podem ter do senhor ser excessivamente populista ou estar acenando com ideias populistas, da chamada antipolítica, o que acaba sendo ruim para a consolidação de um processo democrático digno dessa definição. Ao mesmo tempo, se apresenta como um social-democrata, alguém que vai aproveitar o cansaço que um partido como o PS, por exemplo, parece eventualmente demonstrar aqui e ali, e também como um anteparo ao radicalismo, principalmente dessa ultradireita representada pelo Chega. Está mais ou menos correto esse retrato? Está muito correto e até posso acrescentar, de alguma forma, a esse retrato, que a democracia não pode excluir ninguém. Quando a democracia começa a excluir alguém, de alguma forma, não é verdadeiramente uma democracia. O que eu acho que é muito curioso, alguns dos meus opositores criaram quase como, eu na brincadeira digo que há a ordem de advogados, há a ordem dos médicos e agora há uma ordem dos políticos. Sim. Portanto, se não pertenceu à ordem dos políticos, não pode fazer política. Ou seja, é como se o sistema democrático tivesse sido apoderado por uma casta política. Isso não é democracia, é uma oligarquia. E eu, de alguma forma, com a minha presença e dentro do processo democrático, quero contrariar esse desenho da oligarquia, porque é precisamente essa oligarquia que também pode dar cabo da democracia, por desgaste, por falta de conexão com a própria população. Perfeito, então. Almirante Gouveia e Melo, eu desejo sorte nessa empreitada. Aqui estaremos acompanhando também o desenrolar. O senhor sabe que o Brasil acompanha também essas questões políticas de Portugal, até porque temos interesses em comum e me parece que ambos os países dos dois lados do Atlântico têm interesse num relacionamento cada vez melhor, com trocas intensas do ponto de vista comercial, mas também cultural e outros. Então, estamos sempre abertos a ouvir mais e tentar entender o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Globo News Internacional hoje. Muito obrigado também pela entrevista.